Existe uma estranheza fundamental em estudar os reis de Roma. Não é a estranheza do mistério arqueológico, nem a do mito que se recusa a morrer. É algo mais sutil e, de certa forma, mais perturbador. Quanto mais você se aprofunda nas fontes, mais percebe que elas estão todas contando a mesma história, com as mesmas palavras, os mesmos arcos narrativos, a mesma moral. E quando fontes independentes são unânimes demais, o historiador criterioso começa a se perguntar se elas são realmente independentes. Os reis que sucederam Rômulo existem, para nós, quase exclusivamente dentro dos textos de homens que nasceram séculos depois de seus supostos reinados. Homens brilhantes, rigorosos à sua maneira e profundamente comprometidos com uma versão de Roma que precisava fazer sentido para o seu tempo. O que eles nos deixaram não é mentira, mas tampouco é a verdade completa. É algo mais complexo e, para este canal, muito mais fascinante. É o eco de uma época filtrado pela necessidade de outra. Numa Pompílio, o segundo rei de Roma é, em quase todos os sentidos, o oposto do primeiro. Onde Rômulo foi guerra, fundação e sangue, Numa foi paz, religião e lei. A tradição o descreve como um homem de sabedoria quase sobre-humana, um legislador espiritual que teria recebido orientação divina da ninfa Egéria, com quem se encontrava secretamente numa floresta sagrada. Ele teria criado o calendário romano, organizado os colégios sacerdotais e estabelecido os rituais que Roma seguiria por séculos. É uma biografia perfeita demais. Não no sentido pejorativo, mas no sentido literal. Ela funciona com uma precisão narrativa que serve exatamente ao propósito de justificar as instituições religiosas que Roma precisava legitimar. Quando Tito Livio escreve sobre Numa, ele não está apenas narrando o passado, está construindo uma fundação espiritual para um presente que precisa de raízes divinas. E nisso reside tanto o valor quanto o limite do que sabemos sobre o segundo rei de Roma. A arqueologia, como de costume, não confirma nem nega. O que temos do século VII a.C. no Lácio são fragmentos, cerâmica, estruturas de palha, indícios de vida comunitária crescente. Nada que aponte para um rei filósofo que reorganizou o calendário e conversava com ninfas. Mas aqui é onde este canal recusa a armadilha fácil do ceticismo absoluto, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência, e porque a tradição oral que chegou até Tito Livio carregava em si séculos de memória coletiva, distorcida, romantizada, politicamente moldada, sim, mas memória ainda. E memória tem valor, mesmo quando não tem precisão. Túlio Hostílio chegou onde Numa nunca foi, a guerra. O terceiro rei de Roma é, segundo a tradição, um guerreiro implacável que destruiu Alba Longa, a cidade-mãe de Roma, incorporando sua população e seu território. É um dos episódios mais dramáticos da monarquia romana e um dos mais reveladores sobre como Roma pensava sobre si mesma. A destruição de Alba Longa não foi apenas um ato militar, foi um parricídio civilizacional. Roma matou sua própria mãe e absorveu seus filhos, e a tradição não apenas aceita isso, ela celebra, porque Roma sempre soube que sua grandeza tinha um preço, e esse preço era a capacidade de devorar o que a precedeu sem culpa e sem hesitação. Túlio Hostílio, querendo ou não, encarnou esse princípio antes que Roma soubesse articulá-lo. Mas o que sabemos de concreto sobre ele? Praticamente nada que não venha de Tito Livio. E Tito Livio escreveu 700 anos depois. Anco Márcio é o rei que a história quase esqueceu. E talvez seja por isso o mais honesto dos quatro. Neto de Numa, herdeiro de sua temperança, ele teria fundado Ostia, o porto de Roma, e expandido as fronteiras da cidade com uma moderação que não gerava lendas, mas gerava infraestrutura. É tentador ignorá-lo, mas é exatamente na sua opacidade que reside o valor histórico de Anco Márcio, porque ele nos lembra que nem toda grandeza produz mito, que a história que sobrevive não é necessariamente a história que importou, é a história que alguém achou conveniente preservar. Os reis que geram lendas são os que servem a um propósito narrativo. Os que constroem portos ficam nas notas de rodapé. E nas notas de rodapé da história, frequentemente está o mundo real. Aqui é preciso fazer uma pausa e reconhecer o que estamos fazendo e o que não estamos.
Questionar a literalidade dessas narrativas não é negar sua importância, é o contrário. Tito Livio, Plutarco, Dionísio de Halicarnasso, esses homens realizaram um trabalho extraordinário de preservação e síntese. Eles trabalharam com as fontes que tinham, que eram escassas, fragmentadas e muitas vezes contraditórias. E às vezes, nas entrelinhas do que escreveram, nos detalhes que não precisavam estar lá, nas contradições que não se deram ao trabalho de resolver, nas versões alternativas que mencionam quase como curiosidade, eles nos deixaram mais do que seus contratantes pretendiam revelar. Um historiador que escreve para o poder frequentemente diz mais do que quer nas frestas do que é obrigado a incluir. E essas frestas são, para este canal, tão valiosas quanto as afirmações centrais. O que fica então quando olhamos para esses 4 reis, Rômulo, Numa, Túlio e Anco, com olhos que respeitam as fontes sem se render a elas? Fica a silhueta de uma Roma que estava aprendendo a ser Roma, que precisava de um fundador guerreiro para justificar sua vocação para o conflito, que precisava de um rei sacerdote para dar legitimidade divina às suas instituições, que precisava de um destruidor para provar que absorver os outros era um destino, não um crime, e que precisava de um construtor discreto para lembrar que impérios não se fazem só de mitos, fazem-se também de portos. O que jamais saberemos é se esses homens existiram como indivíduos singulares. Se Numa realmente encontrou Egéria na floresta, se Túlio Hostílio chorou ou sorriu enquanto Alba Longa ardia, se Anco Márcio olhou para o mar pela primeira vez em Hóstia e sentiu que havia feito algo que duraria, não saberemos, e é exatamente essa lacuna que nos força a continuar olhando, porque o mistério não é uma falha da história, é o que a mantém viva. Mas há algo que este canal precisa dizer antes de encerrar este episódio, algo que ficará mais claro no próximo. Esses 4 reis, latinos e sabinos, são quase invisíveis na memória coletiva. Pergunte a alguém na rua sobre os reis de Roma e a resposta, quando vier, virá com um nome etrusco. Porque os reis que Roma realmente lembrou, com medo, com raiva, com aquele desconforto difuso que atravessa milênios, foram os que vieram depois. Os que deixaram marcas profundas demais para apagar e cuja herança Roma passou séculos tentando negar. Esse é o próximo eco. E ele é mais sombrio do que tudo o que ouvimos até agora.